Olá, você que me acompanha aqui no canal. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Muito prazer, eu sou Rafael Gama. Aqui no canal, para você que não me conhece, eu trago histórias do Ceará, que é o principal tema do assunto, mas também trago notícias atuais, que elas vão virar uma história para o futuro, tá bom? Porque a história sempre continua. Enfim, mas eu quero trazer para você hoje uma matéria aqui interessante que um jornal de grande circulação aqui no Ceará trouxe sobre o Castanhão. O Castanhão, para você que não conhece, ele é o maior açude atualmente do Ceará, tá bom? Mas também tem uma história muito tempo atrás, antes, que quando esse açude ele foi ampliado, melhor falando, ele tinha um tamanho menor, ele inundou uma cidade inteira, lá nos anos 80, tá bom? Vamos trazer essa informação para você aqui, tá bom? Tá aqui, ó. Antes, eu convido você, se você é novo aqui no canal, para você se inscrever, tá certo? Ativar o sininho e deixar seu like para que você não perca nenhum vídeo. Tá aqui, essa informação, essa matéria aqui interessante do Diário do Nordeste, tá bom? Você que já tá aqui, já não sai não, por favor. Vamos conversar aqui sobre essa matéria aqui. Tem aqui uma imagem aqui legal, certo? Tá aqui uma imagem que eles fotografaram, né? Emblemática aqui sobre o assunto, tá bom? Pode ver aí. Tá aqui, ó. Castanhão 80 anos. Moradores da cidade que o açude inundou no Ceará sobrevivem entre o desapego e a saudade, né? Tá bom? Até já falei sobre essa cidade aqui no Ceará, já a cidade que foi inundada, né? Um telefonema recebido há 40 anos, tá bom? Repercute até o dia de hoje entre os moradores de uma cidade aqui no interior do Ceará. Naquele 25 de agosto do ano de 1985, eu tinha quase 10 anos de idade ainda, com dezenas de fiéis reunidos na igreja matriz de Santa Rosa de Lima, em meio à festa da padroeira, um informe se propagou: a construção do açude do Castanhão, maior barragem do Brasil, situada no Vale do Jaguaribe. Ela inundaria a sede do município de Jaguaribara. Isso mesmo, Jaguaribara foi uma cidade que foi inundada e teve que ser refeita, né? Até já falei sobre ela aqui já no canal já, tá bom? Você pode procurar aí abaixo aí, Jaguaribara, Ceará, que eu falei sobre ela. E o único distrito da cidade é Poço Comprido. Para o Castanhão nascer, dizia o recado, a cidade precisaria desaparecer. Mas o fato é que aquela ressurgiria a 50 quilômetros adiante. Naquele dia, essa história apenas começou. Abre aqui uma aspas. Pense no alvoroço grande. Eram gente chorando, lamentando, rezando. Relembram ao Diário do Nordeste, morador de Jaguaribara, aposentado. O nome desse morador aqui é Jesus José Freitas, um dos grandes moradores da cidade e do movimento em prol da resistência do jaguaribarense. Naquele tempo, ele tinha pouco mais de 20 anos de idade, né? Em 85, eu só tinha uma idade ainda. E se engajou no movimento de resistência à obra iniciada há 30 anos, ou seja, em 75, né? E depois de 10 anos, em 95, eu já tinha uns 12, enfim, eles começaram aí a obra, né? Quando em 95 a ordem da assinatura foi assinada. Uma mobilização intensa que segue compondo a memória coletiva daqueles que travaram uma grande batalha diante de uma das maiores obras feitas pelo Ceará. O açude, cuja capacidade de armazenar 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água, ou como queira 6,7, o que tem potencial de acumular equivalente a 30% da água do estado. A mudança da cidade velha foi muito traumática. Antes da construção, a nossa cidade foi perdida, muitas coisas lá não tinha, o que lá não tinha. Quando a cidade já estava quase pronta, ficamos naquelas vindas e idas para ver como estava, falou que o morador, tá bom? Muitas coisas chegaram, mas outras não. Reforça outro morador de Jaguaribara, professor aposentado Francisco Isaac da Silva, ele reforçou. Tem uma matéria aqui interessante aqui, deixa eu ver aqui. A matéria aqui está muito grande, né? Não posso nem colocar aqui muito aqui essas imagens aqui, porque se eu colocar... A pedra que ressoa como um sino em uma das esquinas de Jaguaribara, cidade do interior do Ceará, distante 220 quilômetros de Fortaleza,
é apenas uma dentre tantas lembranças de um passado ainda recente, quando o município era banhado pelo rio Jaguaribe. A rocha foi retirada das águas durante a construção do açude Castanhão, a maior barragem do Brasil. Com a obra, a cidade de Jaguaribara precisou ser deslocada, pois seria inundada. A pedra ficou de recordação. O plano de fazer o Castanhão já era cogitado desde 1910 e começou a sair do papel em 1995. Apesar da resistência dos moradores, a velha Jaguaribara foi alagada. A população se organizou, tentou resistir à mudança e essa história repercute ainda hoje. Diante da luta, que é 85, mas próximo à mudança, que foi em 2001, né? A partir de julho de 2001, as ruas, as pessoas da cidade, quiseram fazer um manifesto, cada um fazendo sua despedida. Isso ficou muito interessante, né? Era todo mundo da rua junto e fazendo sua despedida. Choro, lá saía choro, saía, né? Muita alegria, com confiança, né? Com pouca confiança, mas que fizesse sua despedida da cidade. Com as obras do Castanhão, a pequena e típica cidade do interior se transformou em um município planejado, construído a 50 quilômetros de distância do anterior. Na época, cerca de 5.000 pessoas foram afetadas pela mudança. O trabalho demandou um mapeamento de todos os imóveis, da quantidade de pessoas, do tamanho das edificações e ainda mais, que a nova cidade precisaria ter. Foi uma comoção geral, uma tristeza profunda. Quando foi assim, o dia da mudança, o primeiro dia, a gente via nos olhos do jaguaribarense aquela tristeza, né? As lágrimas. Você não via ninguém rindo desse dia. E era geral, né? Foi assim, contagiante. E quanto à chegada daqui também, foi assim, muito imprevisível, porque aqui era tudo novo. Ninguém sabia como ia ser. As casas, algumas melhores que as de lá, mas isso aí não importava naquele momento. O importante naquele momento era toda a saudade que eles estavam sentindo de perder suas raízes, né? Sua cultura, a sua vida. A construção da cidade ocorreu em paralelo à do Castanhão. Após anos de obras, a mudança aconteceu entre julho e agosto de 2001. Naquele momento, a sensação entre os moradores era de desconfiança e inconformismo. Não assistia derrubar e não dava para ficar, né? Para gente ficar olhando. Aí foi aquela emoção medonha, aquele movimento do povo, um dizia uma coisa, outro dizia outra. Aí então solucionou, aí eu fiquei passado, eu não me lembro de tudo, foi que eu fiz. Diz que eu corri, que eu não me lembro mais. Diz que eu ainda fui uma pedra para dentro d'água, eu não sei o que foi que eu pensei que me levaram, que cheguei, eu já estava lá no outro canto já. Eu não queria porque eu estava com, era 6 meninos pequenos que eu tinha em casa. Achava que aqui não ia dar certo, né? Que foi muito dolorida, a gente sentiu muito a falta da saída da gente lá. Eu senti muito também com a mudança que a gente teve, que quando a gente veio, já era as últimas pessoas que tinha lá. Aí a gente veio, eu não estou lembrada a quanto de agosto, aí a gente sentiu muito porque a gente gostava muito de ir lá, é tanto que toda a vida eu dizia que achava melhor lá do que aqui. Até hoje mesmo, eu sei que foi uma diferença muito grande da gente aqui, né? Mas toda a vida eu achava que lá era melhor do que aqui. Com o Castanhão, o Ceará ganhou uma barragem com capacidade para armazenar 6,7 bilhões de metros cúbicos de água, um reservatório de múltiplos usos, cuja maior finalidade é o abastecimento humano, mas serve também para a irrigação e a piscicultura. Estado dentro de uma área de 64 mil hectares, a bacia hidráulica é 36 mil hectares, um comprimento máximo de até 54 quilômetros, profundidade de até 100 metros. Os elementos de controle de cheia, as comportas, o elemento de captação de água, a tomada d'água, a de dispersão da água através da válvula dispersora, o de barrar, além desses diques, outros 9 diques de contenção, além de vertedouro, além de CCR, de dique fusível, outros 9 diques de contenção. Então a parte técnica também tem sua relevância, mas a parte social ela é inigualável. A gente hoje é responsável pelo abastecimento da grande fortaleza, 4,5 milhões de pessoas. Se formos somar aqueles que são contemplados com as águas do Castanhão, através da soltura, da válvula dispersora, daqui, desse momento, até a foz do Rio Jaguaribe,
mais 500 mil pessoas, totalizam 5 milhões de pessoas. A cidade nova nasceu com muitos atributos que tantos outros municípios carecem, como rede de água, energia e esgoto 100% garantidas. O núcleo inicial foi projetado para abrigar as principais edificações públicas e religiosas. Lá estão a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, o Fórum, a Casa do Cidadão, o Mercado Público, a Rodoviária, além da Igreja Matriz de Santa Rosa de Lima. O templo religioso, inclusive, é uma réplica da edificação estruturada na cidade antiga, mas em tamanho maior que o anterior. Então a gente foi fazer uma cidade planejada para aquela população que existia lá. Muita coisa foi discutida entre eles a respeito do tamanho. Eles moravam, a gente fez 5 tamanhos de casa, né? De 50, 75, 100, 125, 150 metros. E era de acordo com as casas que eles moravam na cidade velha. Então foi permutado. E eles também preferiram uma casa que não fosse conjugada com o vizinho. Então, por isso que os lotes são maiores e a cidade cresceu bem mais do que a cidade antiga, porque elas ficaram, cada casa isolada no seu terreno. Até hoje eu não conheço todas as ruas. E a Via Sacra é feita na igreja, diferente que a gente fazia lá. Fazia de casa em casa, né, nas comunidades. Aí lá, aqui a gente não faz desse jeito, né? Faz só na igreja, né? No complexo processo de mudança, foi preciso estruturar a ida de cada família para que no decorrer de pouco mais de um mês de 2001, todos os moradores fossem retirados. Foi feito exatamente um trabalho juntamente com outros órgãos do governo do estado, com acompanhamento de todo, foi todo um trabalho tanto das famílias, das pessoas, como dos animais. Foi tudo tratado de uma forma muito, muito individual, cada família, cada coisa, e foi contratada uma empresa de mudança para fazer tudo isso, e a gente com a equipe social acompanhando todas essas famílias. Por dia saía 15, 20 famílias. Aí quando saía, ela destruía o local onde essas pessoas estavam. Ia avançando, aí no outro dia avançava. Hoje é você, fulano, fulano, fulano. Aí a pessoa já estava preparada. Entregava as caixas antes, você embalava as suas coisas, aí o carro ia lá e lhe pegava. Aí começava a destruir aquele local que você estava. E assim ia por rua, né, e colocando as pessoas, avisando as pessoas preparando e saindo. Em dezembro de 2002, o Castanhão foi entregue. Havia projeção que o açude levaria quase 10 anos para atingir o seu volume máximo. Mas em 2004 já sangrou devido a uma quadra chuvosa atípica na qual recebeu um aporte considerável. Anos depois, já em outro ciclo, dessa vez... Ele falou aqui que em 2004, eu me lembro quando em 2004 pegou essa chuva toda aqui, sangrou lá. Agora, vocês imaginam aqui, em 2004, se eles não tivessem feito essa obra aqui do Castanhão, a cidade ia ficar inundada do mesmo jeito, porque tá todo mundo lá nas casas, e a gente talvez... daqui ano para cá, 2024 para cá, hoje 2025, depois de 20 anos a gente estaria contando uma outra história, né? Talvez a cidade foi inundada porque teve muita chuva e não tinha para onde a água ser escoada. Ou seja, são situações que às vezes vêm para beneficiar mesmo. Vou continuar aqui com a matéria para vocês aqui. Seca, o nível das águas do açude baixou, e eis que a cidade inundada ressurgiu, inúmeras ruínas reapareceram. Foi possível rever o calçamento que demarcava as ruas da cidade velha. Ela falou que depois dessa água, porque acho que eu cortei aqui, depois dessa água, dessa chuva de 2004, eu me lembro que até lá no meu interior também choveu em 2004, lá no Pentecoste, que o açude sangrou lá em 2004 também, foi muita chuva mesmo. Aí depois que a água baixou nos anos depois, aí ela falou que as ruínas da cidade antiga. Como falamos, né? Como eu falei, mas se não tivesse feito essa barragem aqui, talvez tivesse essas ruínas, mas infelizmente com pessoas também, né? Então o governo fez até certo de mandar na época para outro canto, porque já queriam abastecer Fortaleza de qualquer maneira para ter não só Fortaleza, mas também outras cidades, e isso aí veio bem a calhar. Bases de casas, tijolos, telhas, restos de demolição, até mesmo uma antiga caixa d'água e o piso de um ginásio. Com os fragmentos emergiram também saudades, lembranças e histórias. Aí as pessoas que tem muita gente lá ainda ligada, né? Rapaz, lá tá baixando, tá aparecendo a praça, onde era a praça e tudo. Aí o pessoal volta de novo pra lá. Sai de muito carro, indo pra lá pra passar o dia de domingo lá. E o pessoal vai, aí você vê os locais lá, né? Pô, destruído mesmo assim, mas você sabe, eu sei
Isso aqui é a igreja, isso aqui eu sei tudo essa parte. O que é, muita gente sabe, né? O que é, né? O cemitério, a gente vê logo e vai identificando, andando, mas tudo identificado. Como muitos falaram nos relatos, podiam dormir de portas abertas tranquilamente. Tem também muita conexão com o rio, porque muitas pessoas eram muito apegadas ao rio, tanto para lavar roupa, que naquela época também as pessoas tinham o costume de vir para o rio lavar roupa e não lavar as roupas em casa. Até que no tempo, quando eu era criança, minha mãe ainda tinha a tradição de vir um pouco para o lado do rio com umas amigas, levava os baldes de roupa e iam lavar. Jaguaribara tem ainda a Casa da Memória, um equipamento idealizado pela Associação de Moradores junto com o Instituto da Memória do Povo Cearense. O lugar guarda, dentre outros, objetos de uso pessoal dos moradores, fotos, jornais, livros, filmes e documentos que reconstituem o processo de remoção da cidade. É um acervo vivo. No atual cenário, Jaguaribara tem 10 mil moradores, segundo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Destes, 30% já nasceram na nova cidade. No sertão do Ceará, Jaguaribara segue marcada pela contradição de ser uma cidade modelo, mas habitada por uma população na qual grande parte permanece saudosa do território inundado. E em nossos deslocamentos naturais, da sede administrativa até a cidade, a gente ainda encontra muito daqueles que nós conhecemos no primeiro momento. E algum deles ainda tem aquele sentimento de inconformismo. E chegam até a gente, muitas vezes. E a gente, quando não consegue conformá-los, a gente tem por obrigação de contornar tecnicamente essa situação. Por que esse sentimento? Porque tudo fora devidamente pago. Mas o sentimento de pertence à história, isso em momento nenhum o trabalho institucional compensa economicamente ou financeiramente. Então isso eles vão levar para o resto de suas vidas. Eu vi meu sertão virar um mar. Como é que é uma música autoral aqui? Eu não posso estar aqui, o rapaz está cantando aqui, eu não posso colocar essa música dentro porque é uma música autoral, né? Então vocês entenderem a história do Castanhão aí, né? Eu queria mostrar para vocês aqui. Aí tem aqui as imagens que eles citaram aqui, as imagens do começo desse vídeo, né? Tá certo? Uma imagem aqui, aqui uma imagem, a outra imagem aqui, e a pedra da antiga cidade. Porque aqui essa imagem aqui que está aqui, se não me engano, é a imagem da antiga. Que tudo eles fizeram na nossa cidade, eles fizeram, como ela falou aí, né? Fez através de tipo réplica, né? Das coisas antigas, né? A cidade foi, né? Então, tudo que está aqui tudo que está aqui, né, nessa postagem aqui foi o que ela falou aí nesse vídeo dela, tá bom? Tem aqui muitas imagens aqui antigas interessantes, né? Certo? Aí eu vou fazer o seguinte para você estar me acompanhando. Vou deixar essa matéria aqui abaixo, né? Da construção, tá certo? Tudo isso aqui para você aqui abaixo, para você que quer depois estudar aí, até porque pode ser que cai lá na frente alguma questão de Enem para você que é estudante, tá bom? Então você vai ver essa matéria aqui com mais calma, tá bom? Os 30 anos, né? Castanhão 30 anos, tá bom? Pois é isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.